Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Sal de cozinha, cloreto de sódio e açúcar, sacarose, são sólidos brancos solúveis em água, sim. Suas soluções aquosas apresentam comportamentos completamente diferentes quanto à condução de corrente elétrica. Ou seja, pessoal, vamos escrever o que tem aqui, ó. Cloreto de sódio, a gente já conhece a fórmula, né? É NaCl. Em água, ele vai acontecer o quê? Nós temos, vamos colocar aqui, ó, sólido. Ele em água, nós vamos formar o quê? O cátion sódio aquoso, né? Mais o nosso ânion cloreto, que ele também é aquoso. Ou seja, como ele forma íons, cátions e ânions livres nas soluções, ou seja, eles se ionizam, tá? Nesse caso é uma dissociação, né? Ele conduz bastante eletricidade, onde é o cátion que conduz a eletricidade, tá certo? Então, conduz bastante eletricidade aqui o nosso cloreto de sódio. Tá legal? E a sacarose? A sacarose, pessoal, ela tem essa carinha aqui, ó, C12, H22, 11, sólido, tá? Em água, acontece o quê? Ele vai ser aquoso. Ele tá vendo que ele não sofre uma ionização? Ele se dissolve, porém não se ioniza. Então, não conduz eletricidade, tá? Por conta disso. Na hora que a gente joga, a gente vê aquela névoa ali dentro, né, da água. Porém, não tem ionização nesse caso. Tá legal? Não tem, não vai ter. Somente o cloreto de sódio. Então, se nós tivermos sólidos brancos, que a gente sabe que um é cloreto de sódio, o outro é açúcar, sacarose, a gente coloca uma corrente elétrica, né? A qual acender uma lâmpada é o cloreto de sódio, o outro que não acender é sacarose. Então vamos lá. É correto afirmar que o cloreto de sódio é um composto iônico? Sim, metal e não metal. Tá? E sua solução aquosa conduz corrente elétrica? Sim, devido à presença de moléculas. No caso, não é moléculas, tá? É o que? Temos as moléculas aqui, ó, de NaCl, e elas se dissociam em cátion sódio e ânion cloreto. Por conta disso, né? A sacarose é um composto covalente? Sim, e sua solução aquosa tem viscosidade muito alta, diminuindo a condutividade elétrica? Não, não é referente a isso, tá? Então é falso aqui a gente não pode adotar. Não vai, aumenta um pouco a viscosidade, mas nada que, né, é muito pequenininha a diferença de viscosidade, tá legal? No entanto, que o cloreto de sódio também aumenta a viscosidade, mas a gente não tem que analisar isso. E sim a ionização ou dissociação. Então a A é falsa, não é a A. B. Uma substância como o cloreto de sódio que em solução aquosa forma íons é chamada de eletrólito? Sim. Por quê? Aí os eletrólitos são aqueles que se ionizam ou, né, se dissociam. Primeiro tem que dissolver, depois ionizar. Igual o caso da sacarose, ela se dissolve, mas não se ioniza. Tá legal? A solução de sacarose conduz a eletricidade? Só por causa disso já pode falar que é falsa. Devido à formação de ligação de hidrogênio entre as moléculas de sacarose e água? Tudo bem, pode formar essa ligação de hidrogênio, porém não vai conduzir eletricidade por conta disso. C. O cloreto de sódio é um composto iônico e suas soluções apenas aquosas conduzem corrente elétrica devido à presença de íons livres, cátion, sódio, ânions, cloreto. Sim. A sacarose é um composto constituído de moléculas. Sim, não se ioniza. E suas soluções aquosas não conduzem corrente elétrica, pois as moléculas neutras de sacarose não contribuem para o transporte de cargas. Sim, a alternativa C é a alternativa correta. Tá legal?
correta. Por quê? Quando nós temos molécula, ela já se encontra estabilizada, ela não tem carga, então ela não vai conduzir eletricidade. Eletricidade é condução de elétrons, onde é o cátion que faz. Tá certo, pessoal? No caso, cloreto de sódio que a gente tem aqui, certo? Então, achamos a alternativa correta, mas vamos ler as outras alternativas. D. A dissolução de sacarose em água leva à quebra das moléculas de sacarose em glicose e frutose, e essas moléculas conduzem corrente elétrica? De jeito nenhum, tá? A solução de sal, por sua vez, apresenta condutividade menor do que a da água destilada? De jeito nenhum. Falsa. É mais verdadeira do que nota de R$3, né? Não. Extremamente falsa. E soluções aquosas de sacarose ou de cloreto de sódio apresentam condutividade elétrica maior do que aquela apresentada pela água pura? Tudo bem que o cloreto de sódio sim, mas a sacarose não, né? Pois há formações de soluções eletrolíticas só por parte do cloreto de sódio. Os íons formados são responsáveis pelo transporte de cargas em ambos os casos? Não, somente no cloreto de sódio. Por conta disso, que a E é falsa. Certo, pessoal? A princípio, é um exercício extremamente interpretativo, porém nada que a gente não consiga fazer, hein? A gente consegue fazer aqui tranquilamente. Tá legal? Ainda bem que é um exemplo, né, que a gente utiliza até em aula. Acredito que o próprio professor, quem teve aula comigo, ou vocês que acompanham o meu canal, já é bem específico, né? Esse exemplo onde o sal, cloreto de sódio, conduz eletricidade e açúcar não. Tá? Às vezes tem até os experimentos pra gente fazer, que a gente pega exatamente essas duas coisas, né? Essas duas substâncias. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, curtam e se inscrevam lá no canal Exatamente Matemática com o professor Adnan. Tá ficando show de bola o canal dele. Tá? Dá essa força aí pra gente, que em 2024 os canais Exatamente virá com bastante novidade aí. E curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que visualizar eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!